Olá, pessoal, estamos aqui com mais um podcast, que é o Dentalcast. Dessa vez eu estou com uma convidada super especial, que é a doutora Genilda, também minha aluna dentista além do mocho. E aí, Genilda, tudo bem? Queria que tu me contasse um pouquinho da tua história. Me conta de onde tu atende, qual é a tua cidade, quanto tempo tu já está aí atuando no mercado como dentista. E conta um pouquinho da tua história também, né? Como tu entrou na odontologia, qual foram um pouquinho da tua trajetória até aqui. Conta aqui um pouquinho para a gente te conhecer melhor. Oi, é um prazer estar aqui com a Karina, né? Esse convite surpresa, mas maravilhoso, para poder compartilhar algo do que a gente está fazendo aqui que tem dado certo. Eu sou dentista já tem 20 anos e eu moro aqui na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso. Eu fiz faculdade em São Paulo, em Presidente Prudente. E logo que eu me formei, eu já senti necessidade de começar a fazer alguns aperfeiçoamentos, alguns cursos. E comecei a estudar e aí tem mais. E fui fazendo cursos e sempre vendo o que eu precisava fazer para poder melhorar o atendimento, para aumentar a renda. E aí eu ia fazendo curso e investindo em estrutura, mas eu ainda não tinha tido uma resposta significativa, a resposta que eu esperava. Mesmo fazendo várias especializações de implante, de aparelho, eu sempre tinha algumas coisas que travava. E tu tá tá no mercado, assim, atuando? 20 anos. Ah, já tem bastante tempo. E logo que tu começou a trabalhar, tu já estava com o teu consultório? Ou tu ficou ainda trabalhando em clínicas das outros dentistas? Não. Desde o começo com o meu consultório. Tá, legal. E tu começou com uma cadeira só e foi crescendo? Como é que foi um pouquinho essa tua trajetória? Então, isso tudo eu fui fazendo para tentar melhorar, né? Para poder tentar aumentar. Mas aí, tudo errado. O que estava errado? Assim, conta pra mim. Tudo na hora errada, sei lá, tudo com a gestão errada. Era só uma cadeira e aí eu coloquei 2 cadeiras para eu tentar atender as pessoas mais rápido, mas eu via que não era isso que as pessoas queriam. Sim. Tu chegou a ter mais dentistas trabalhando contigo quando tu colocou mais cadeiras? Não, eu coloquei durante, assim, um ou outro tempo, eu tenho alguém que vem para fazer alguma coisa que eu não faço mais, assim, como, por exemplo, agora eu não faço mais endo. Então, eu tenho uma pessoa que vem para fazer. Mas aí eu estou usando essa outra sala hoje para poder fazer cirurgia. Mas antes eu usava ela assim, enquanto eu estava atendendo uma pessoa, já ia preparando para atender o próximo, para poder atender rápido, porque eu achava que era isso que ia me dar mais renda. Sim. E durante esses 20 anos, né, Genilda, muito tempo já de experiência, o que tu hoje, olhando assim para trás, tu consegue observar qual era o ponto que tu estava errando, que hoje tu tem clareza, assim, eu achava que aquilo era o que ia fazer tu ter mais paciente, ter mais faturamento, enfim, né, alcançar os resultados que tu queria. Tu viu que, na verdade, não era bem aquilo. Tu teve uma virada, tu conseguiu ter clareza depois de um tempo, perceber que o que tu estava fazendo até então não era o que ia virar o jogo para ti, trazer o resultado que tu queria? Então, é isso. Essa questão eu fui investindo em cursos, em especializações, em estrutura, e não estava dando o resultado que eu precisava. Sim. E aí, quando eu comecei a ver essa questão do marketing digital, das questões porque eu sempre fiz uma ou outra propaganda, folderzinho para entregar nos lugares, pedindo para as pessoas mandar nas listas, e isso nunca funcionou. Sim. E aí o que eu percebi agora é o atendimento que faz toda a diferença. Sim. Inclusive do marketing digital também, sempre existiram empresas para fazer, mas o que fez toda a diferença é o atendimento. É o jeito pessoal de fazer a coisa, né? Entendi. Mas assim, há 10 anos atrás, né, por exemplo, o marketing digital ainda
praticamente não existia, né? Então, não existia o marketing digital, mas existia anúncio em jornal, em revista. E tu fazia? E que também segue a mesma coisa. Então, se eu tivesse... É que hoje eu não vou fazer isso. Sim. Mas se eu tivesse essa visão há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quando eu fazia anúncio no jornal, e gastava por um anúncio por semana, o que eu gasto agora para fazer anúncio durante o mês inteiro no Facebook. É verdade. Então, se eu soubesse, eu poderia fazer um post como eu faço hoje no jornal. E antes a gente só colocava o nome, o telefone, o endereço e pronto. Sim, verdade. E Genilda, o que eu queria saber assim, depois que tu começou a usar a rede social, o que tu começou a perceber de diferença, assim, no teu consultório, na relação com os pacientes? Então, como é que foi, assim, o teu início na rede social? O que te fez perceber? Qual foi o momento, assim, porque como tu tá bastante tempo no mercado, qual foi o momento que tu percebeu, nossa, eu tenho que agora entrar no Facebook, no Instagram? Qual foi esse momento, assim, que tu percebeu que isso era importante? E como é que foi esse teu início? O momento foi o momento que eu vi que a agenda estava ficando muito mais vazia do que qualquer coisa, né? Então, quando eu vi que a agenda estava ficando muito vazia, eu falei, eu preciso tomar alguma atitude. Isso faz e quanto como tempo? eu já tinha feito anúncio no jornal, folder, todas as coisas, entrega, coloca nos lugares onde eu já tenho conhecimento, restaurante e tudo. Eu já tinha feito isso durante muito tempo, e eu sabia que não ia dar certo, eu falei, preciso tentar alguma coisa diferente. E como eu já tinha a página, foi só questão de ativar. Mas eu digo assim, ativar e começar a fazer. E aí eu comecei a pesquisar e procurar, e numa dessas começa a aparecer. Faz 2 anos, 3 anos? Foi quando, assim, que tu começou a fazer isso? Ah, não, o ano passado. Assim, eu já tinha, mas nem, assim, fiz a página, mas nem coloquei nada. Sim. Mas o ano passado, tipo, não sei, na metade do ano pra frente. Sim, tá. Que eu fiz. Tá. Que eu fiz mesmo, que eu comecei a postar, assim, do jeito que eu achava que tinha que ser. Eu falei, vamos ver aqui. Aí eu comecei a fazer... Tinha que ser, assim, como é que foi o teu começo? Colocando uma foto de um implante, colocando um post escrito restauração, clareamento, assim, implante, uma foto de uma pessoa segurando um parafuso, de uma pessoa... Ai, que engraçado. Uma pessoa com aparelho, essas coisas assim, normal, e no texto era só o meu nome, o endereço e só. Tá, e aí tu percebeu, isso chegou a dar alguma movimentação? Nada. E aí como é que foi? Nada. Então, tu percebeu que, cara, tu começou a fuçar, provavelmente começou a pesquisar. Não, assim, tipo, o primeiro mês que eu resolvi, porque eu coloquei, aí eu percebi que se eu não impulsionasse, ele só ia alcançar os meus amigos, as pessoas que tinham curtido aquela página, que era pouquíssimos. Sim. Aí eu peguei e resolvi impulsionar. Aí eu coloquei, tipo, R$50. Aí, claro, apareceram alguns curiosos. Sim. Aí eu também não sabia como responder direito, as pessoas passavam o telefone, mas como não tinha, alguns passavam o telefone, mas como não tinha tido um engajamento, 90% não chegava no consultório. Entendi. As pessoas vinham, até entravam em contato por causa daquele post que tu impulsionou, só que como aquelas pessoas não te conheciam, elas acabaram vindo por causa de uma oportunidade que elas perceberam naquele post, né? Mandavam mensagem, mas não agendavam, ou agendavam e faltavam. Era isso que começava a acontecer. Isso. Entendi. Aí eu também continuei vendo que estava tudo errado. Ai, meu Deus, e aí, como é que foi? Tava tudo errado, tinha coisa errada. Daí tinha que melhorar isso. Eu falei, tem alguma coisa que tá errada. Daí eu via os seus vídeos, né? Faça isso, que vai dar certo.
não faça isso, que não vai dar certo. Sim, entendi. Para de chamar para agendar. Daí eu comecei a entender que eu não tinha que falar, me dá o seu número. Sim. Porque eu não tinha uma pessoa para poder ficar o tempo todo disponível. Porque caso essa pessoa viesse ou não viesse, não fazia diferença para mim. Era a minha agenda, né? Era eu mesma que ia atender. Então, se essas pessoas não viessem, era ruim para mim. Sim. Porque eu ia ficar parada. Aí foi quando eu conheci você, que eu comecei a ver das coisas que você estava postando, as orientações, colocando posts mais individualizados, mostrando mais a personalidade, falando mais sobre um assunto, entregando mais conteúdo, entregando mais valor. Aí tu começou a fazer isso? Aí eu comecei a fazer isso. E aí o que tu começou a perceber? Qual foi a mudança assim, que tu começou a sentir? Total! Drástica. Me conta uma coisa, o tamanho da tua cidade? Tem quantos habitantes, mais ou menos? Não, minha cidade é uma cidade boa. Tem mais ou menos uns 250 mil habitantes. Sim, legal. E aí, que agora foi totalmente invadida pelas clínicas, franquias. E tu sentiu um impacto quando veio essas franquias na tua cidade? Mais ou menos, porque as pessoas agora têm uma comparação, né? Uma comparação, assim, muito forte, porque as clínicas estão abertas e tem sempre alguém disponível para poder atender o paciente qualquer hora que ele chegar. Nessas franquias, né? Sim, porque tem uma pessoa contratada só para fazer isso, né? Sim. Só para fazer essa primeira consulta, o que às vezes a clínica particular não tem, a pessoa tem que agendar. Então, essa facilidade de chegar e entrar, que faz as pessoas irem, mas também do jeito que entra, sai, né? Não tem uma fidelização. Exato. Eu vejo que essas grandes franquias, né? Essas franquias, quando elas chegam, elas têm essa parte de marketing e gestão muito bem organizada. Só que elas, muitas vezes, acabam pecando no nosso maior diferencial, né? Como profissional, que é o atendimento. Sim! E eu sempre falo isso, dificilmente um paciente ele vai buscar um tratamento de saúde pela marca, né? Não, eu vou lá na clínica X, porque independente do dentista que me atender lá, eu vou ser bem atendido. É diferente de eu, por exemplo, assim, eu quero comprar um telefone. Eu vou comprar da Apple porque eu sei que a Apple é boa, então qualquer telefone que eu comprar da Apple vai ser bom. Isso é diferente quando a gente está falando de tratamento, né, de saúde. Então, o paciente, ele busca o profissional, o dentista, e não a marca. E é aí que a gente, como dentista, tem que tentar agora se diferenciar, né? Então, as grandes franquias, elas vêm, elas impactam muito, geralmente, quando chegam até na cidade. Só que, com o tempo, tu percebe que elas ganham, que elas conseguem faturamento bom por rotatividade. Porque elas têm muita gente chegando, mas do mesmo jeito que chega, sai. E a gente então tem que tentar trabalhar de um jeito diferente. A gente tem que tentar chegar na diferenciação do atendimento, né? Eu acho que, pelo que eu tô vendo, foi essa tua sacada. Começar a, de fato, desenvolver esse relacionamento com quem estava chegando até ti, primeiro pela rede social e dentro do consultório, né? Sim, porque os pacientes que já são os meus pacientes, que já fazem tratamento comigo, pessoas que vêm no consultório desde o início, de 20, de 15 anos atrás, eles já confiam em mim. Porque eles fizeram tratamentos que duraram e estão durando 15 anos. Então, eu não preciso nem falar nada. Eu posso fazer o meu atendimento de qualquer forma. E é isso que às vezes os dentistas começam a se acomodar, né? Porque às vezes quando você tem uma quantidade de indicação, você acha que está tudo certo. E as pessoas estão chegando e você acha que está tudo certo e continua tocando o barco assim. E não é assim. Hoje em dia as coisas mudaram. Os pacientes, eles estão mais exigentes. Já chega com mais informação também, né? Com tudo. Eles querem uma recepção diferente, eles querem um diferencial em tudo, Então, e aí hoje, com a forma que eu estou fazendo no Facebook, no Instagram, que não é 30% do que tem lá no conteúdo do seu curso, eu não assisti ainda nem 30%. Sim, então ainda tem muita coisa para eu aprender do que você entrega dentro do curso. Mas
Eu até quero agora chegar nisso, eu quero te perguntar, porque tu até comentou lá no grupo que, de fato, tu não tá conseguindo já finalizar as aulas e tudo mais, porque tu tá com agora a tua agenda, né, cheia, tá com bastante trabalho e tudo mais. E aí agora eu quero entender isso, o que tu começou a fazer de organização em relação à tua rede social, né, tu começou a fazer mais anúncio, tu começou a postar mais, e o que trouxe, né, agora esses pacientes, essa demanda para ti? Porque pelo que tu relatou pra gente, teve uma boa virada aí, né? Então, eu queria que tu compartilhasse qual foi, agora, como que tá sendo a tua organização em relação a isso, né? Já vi que tu usa também listas de transmissão, então, como é que tá sendo essa comunicação com a galera que vem da rede social e até mesmo com os teus pacientes, já, né? Já mudou alguma coisa? Tu tá fazendo aquela questão da lista de transmissão ou tu ainda não tá fazendo? Como é que é? Compartilha. Não, tô fazendo. Eu tô fazendo assim. Eu comecei, né? Comecei a organizar assim. Eu coloquei uma postagem de conteúdo de banco de imagens, mas aí eu personalizava o texto. Então era uma foto com alguma coisa chamativa, tipo uma pergunta com um título, por exemplo, que eu coloquei essa semana. Você sabe o que é essa burra lingual? Aí tem uma foto de uma mulher com a língua para fora, assim. Então, aí o texto eu personalizo também. É um negócio que eu comprei, mas que aí eu dou uma editada no texto. Sim. E aí também eu coloquei o call to action embaixo. Legal. Eu coloquei assim, se você tem alguma dúvida, você faz isso, você tem o hábito de limpar, e aí as pessoas começam a responder. Tá. E quando as pessoas começam a responder, aquilo vai gerando mais engajamento ainda. Então, às vezes, um impulsionamento com valor menor tem um alcance bem maior. Claro, porque quanto mais comentários, mais o Facebook vai entregando. Sim. E tu toma alguma ação com essas pessoas que estão comentando? Tu chama elas, tu aborda de alguma forma? Então, aí eu vou respondendo, né, do jeito que você já ensinou. Sempre responder todo mundo. E aí, fora esse post do conteúdo, eu coloquei uma foto minha com um paciente. Que no começo eu estava colocando sem título, porque eu ainda não estava dentro do curso, é que eu vi a importância, e os colegas também, a importância do título, o título na foto. Então, lá no meu Instagram e no meu Facebook, que eu posto no Instagram, que automaticamente cai no Facebook. Sim. Aí, lá tem muitas fotos já, eu e um paciente, aí eu conto mais ou menos o que eu fiz, ou eu só elogio o paciente. Aí aquele paciente também compartilha no perfil dele. No perfil dele, ele compartilha com os amigos dele, ele comenta. As pessoas que conhecem ele falam, olha que legal, a dentista dele, e elogiando e tal. Como agora, aí, semana passada, eu coloquei a foto, eu e um menininho, escrevi assim, ele estava sem espaço para nascer os dentes. Nossa, teve mais de 50 mães que entraram. Tu patrocinou essa foto? Eu patrocinei para a idade de 20 até 40 anos, que é a idade de quem vai ter filho de mais ou menos de 6 a 9 anos, mais ou menos, eu calculei assim. E coloquei só para mulheres. Então, quando a mulher viu a foto de uma criança escrito não tem espaço para nascer os dentes, ela falou, é o meu filho. Claro, ela se identifica. Claro. E aí pronto, aí também foi outra loucura. E aí, essa semana eu fechei 3 tratamentos. Olha só. Por conta desse post, 3 tratamentos de criança novos. Aí eu coloquei foto disso e aí eu continuo colocando de vez em quando uma outra foto assim do implante, de alguma coisa, porque querendo ou não, teve bastante engajamento. Aí pelo menos atrai engajamento assim, as pessoas curtem e comentam, mas não teve resposta palpável. Sim, sim. Mas eu coloco porque para identificar mais a página. Claro. Porque senão fica uma coisa só foto minha e o paciente assim. Aí fica uma coisa que a pessoa abre o Insta e não sabe do que se trata. Sim, entendi. Não, ótimo. Mas aí, pelo que eu entendi, então, na tua clínica, tu
tu faz bastante, tem bastante especializações. Tu faz implante, mas tu também atende criança. Tem mais uma outra área que tu faz também? Não, eu sou especialista em implante e aparelho. Tá, orto. E por que eu sou? E por que eu sou? Porque eu faço aparelho, né? Porque eu sou ortodontista, é porque eu já acostumei falar na linguagem das pessoas, sim. Então... como eu sou ortodontista, eu não vou deixar de atender uma criança que chega e precisa só colocar um expansor, algo que é uma coisa simples para mim. E eu sei fazer, eu aprendi a fazer, então eu não deixo de atender por conta disso. Claro. Então, eventualmente, eu tenho algumas crianças, mas assim, a minha preferência é o implante, é a cirurgia. Mas a pessoa vem para poder fazer uma restauração, eu faço também. Aí agora que tá, né, aumentando, graças a Deus, aumentando a quantidade de pacientes, talvez eu precise de uma pessoa só para fazer restauração. Legal. Mas eu vou esperar, né, um pouco mais, porque tem pouco tempo isso. Em quanto tempo tu começou a sentir essa diferença? Então, até o final do ano, eu estava fazendo do jeito que eu achava que tinha que fazer. Tá. E aí eu via você falando de vídeos, eu falava, não vou fazer. Aí eu até no outro curso que teve antes desse, o outro grupo que teve antes desse, acho que 6.0, né, no caso. Aí eu chamei você e falei assim, eu não quero fazer vídeo, eu só quero... Você pode me vender metade do curso? Porque eu queria só postar na internet. Você falou, não tá. Eu não lembrava disso. Não tá na hora, então você espera mais um pouco. Aí tá, aí eu fui vendo que o que eu tava fazendo não tava certo, não tava dando certo. Aí quando foi, acho que em janeiro, eu comecei a fazer algumas coisas do que você falava, que era conversar mais com as pessoas, por quê? Eu às vezes até respondia, mas eu escrevia assim, fica tranquilo que a doutora Genilda vai falar com você. Sim, tu fingia que não era tu que estava ali, né? Eu fingia que não era eu eu fingia que não era eu que estava ali. E isso não estava dando em nada. Isso continuava a mesma coisa. Eu comecei a fazer algumas postagens e eu falava que não era eu, as pessoas falavam, ok, obrigada, e sumia. Ou então, passava o telefone e marcava. Esse negócio de passar o telefone, a gente acha que já ganhou a luta. É só o começo. Sim. Porque as pessoas passam o telefone, marcam e não vêm. É incrível como que faz. Mas, enfim, daí eu comecei a responder eu mesma. Aqui é a doutora Genilda. Isso fazia toda a diferença. Olha só. Uma frase que fazia toda a diferença. E aí eu comecei a conversar, como, por exemplo, tem a história da dona Neuza, que é uma paciente que eu não sei quem é, de onde surgiu. Ela me viu no Facebook e por causa dessas postagens que eu já estava fazendo de conteúdo, ela foi ler os conteúdos e foi sentindo aquilo que você fala, que é a autoridade. Sim. Porque eu, como conservadora, dentista há 20 anos, achava o que muita gente acha. Que não existe essa de autoridade por causa da internet. Sim. Que não é assim que constrói a autoridade. Uhum. Então, eu achava que eu continuava achando, eu fazia achando que não ia ter esse efeito psicológico nas pessoas. Sim. E quando eu vi essa paciente, que foi mais ou menos em janeiro, ela me chamou, né? Eu comecei a conversar com ela e ela falando assim, ela falou, o seu trabalho é muito bom. Ela não conhecia ninguém que trata comigo. Ela falava assim, você é muito boa. Eu confio em você. Olha só. Nunca ter te conhecido ainda. Nunca me conheceu e nunca conheceu ninguém que tratou comigo. Não sabia nem onde era o consultório. Então, o que ela falava era exatamente o que você fala, né? Que conforme a gente vai fazendo as coisas, vai fazendo direitinho, você vai construindo uma autoridade. É por isso que tem casos de pessoas que acabou de abrir o consultório e consegue fazer. Isso. Aí o diferencial é que realmente você precisa ser um bom dentista. Porque senão você vai fazer e daqui 2 meses acabou, porque as pessoas vão vir e vão se frustrar. Não, sim, o marketing ele não te faz um bom dentista, né? O que o marketing faz pela gente se você é um bom dentista, ele vai te ajudar
a tu vender o teu trabalho, porque a gente, como dentista, a gente não aprende a vender, né? Então, o marketing ele vem para ajudar. Agora, se tu não é um bom dentista, ele pode, na verdade, te afundar cada vez mais, porque se as pessoas começam a vir e tu entrega um serviço ruim, tu vai queimar teu nome rápido, né? Porque vai se alastrar mais rápido ainda, né? Então, se tu usa o marketing. Então, fato, tu tem que ser um bom dentista, tu tem que atender bem, né? E esse efeito que tu sentiu com essa senhora, que ela acabou agendando contigo já ou ainda não? Ela só te deu esse... Não, ela fez o tratamento dela ficou em R$8.000. Aí ela veio pra consulta. Ela veio para consulta, ela fechou o tratamento, fechou um tratamento que foi... Eu não lembro agora, eu tô falando 8, mas eu não sei se foi 8 ou 12. Sim. Ela fechou o tratamento, que era bastante coisa, de implante e tudo, e no outro dia ela já voltou para poder já deixar todos os cheques do tratamento todo completo, já pagou tudo, ou seja, ela estava realmente disposta mesmo a fazer. Uma coisa que eu percebi muito na minha clínica, e cada vez mais os meus alunos têm me trazido isso, aquele paciente, que muitos pacientes, eles vêm da rede social, quando eles já nos acompanham, eles já chegam na consulta inicial muito mais abertos, né? É muito mais fácil a gente acabar fechando o plano de tratamento com esses pacientes que já nos acompanham anteriormente, porque é bem aquela sensação que a gente tem, que a gente já conhece a pessoa, né? Então, a gente mesmo só para pensar, às vezes a gente segue pessoas na internet, no Facebook, no Instagram, tanto a gente seguir e olhar stories e olhar a postagem dessas pessoas que a gente nunca viu pessoalmente, a gente nunca conversou, a gente tem a sensação de já conhecer aquelas pessoas, né? E é o efeito que dá com o paciente, então até facilita mesmo na hora de fechar o plano de tratamento. Provavelmente essa senhora, quando ela chegou na consulta, tu nem sentiu tanta barreira, tanta dificuldade para fechar esse tratamento com ela, né? Foi tranquilo, tranquilo. Aí também uma outra paciente, esse caso foi bem melhor. Uma outra paciente também, que essa dona Neuza foi do Facebook. Sim. Então, o tratamento dela paga os anúncios que eu já fiz e os anúncios que eu vou fazer e o dinheiro que eu perdi também, que eu joguei fora o ano passado. Porque quando você faz uma postagem só do jeito que você acha, você perde dinheiro, você joga dinheiro fora, porque você não sabe nem o que você está fazendo, qual é o seu objetivo, enfim. O tratamento dela pagou toda a minha despesa do ano passado, né, o que eu gastei, e do que eu ainda vou gastar. Sim. Então, digamos que ela patrocinou. Exato. E ela continua comentando em todos os meus posts. Ela entra lá e coloca, ela é maravilhosa, ela é não sei o quê, ela é muito boa, a melhor da cidade. Você dá aquele efeito do paciente fã, né? Que é o que a gente até fala, o paciente vira teu fã, e aí ele divulga cada vez mais na rede social do teu trabalho também. Isso. E aí tem um outro caso que foi do Instagram. A paciente também, depois ela me falou que ela começou a pesquisar na internet e ela começou a me pesquisar. E as pessoas pegam a rede social como uma grande informação da vida da pessoa, né? Então, ela começou a me pesquisar e aí ela decidiu me chamar no direct. E aí, quando ela conversou, eu dei todo esse atendimento pessoal e intransferível. E aí, era domingo à noite. E aí, a minha agenda estava bem tranquila ainda também. Isso tem mais ou menos uns 2 meses. Aí, ela já foi na segunda-feira. Eu pedi uma tomografia, que é uma coisa que não é barato, que você já filtra o paciente imediato, porque é uma coisa que na minha cidade que custa 300, 400 reais. Sim. Então, você já filtra imediatamente, ela foi fazer. E antes de sexta-feira, eu já peguei as imagens da internet da clínica, né, para poder fechar logo. Aí passei o orçamento para ela, acho que na quinta. Sexta-feira, ela já deu uma entrada de... Eu não lembro se foi 17 ou 18 mil reais, mas o tratamento dela, ao todo, era 30 mil. E ela já fechou. E ela também da mesma forma. Antes, né? Ela falou, eu te pesquisei, então não tenho o que falar mais, eu acho.
Exato, e tu nem precisaria ter, às vezes os profissionais até buscam muito agenda cheia, mas também tem isso, às vezes chega um ponto que tu está trabalhando tão bem a tua influência que tu começa a atrair pacientes que nem questionam o teu preço, então tu não precisa estar trabalhando às vezes com uma agenda lotada, tu vai trabalhar com pacientes que pagam mais e aí tu tem uma qualidade até melhor, né, do teu trabalho. Mas... esse é um outro ponto, né? Mas que você não pode ficar assim, você não tem ninguém para atender, e aí mas é uma questão de gestão, né? Uma questão pessoal de cada um, tipo, daí cada um cobra o que acha que deve cobrar, o que acha que consegue cobrar. Mas, enfim, também agora eu tô tendo, como eu já tenho bastante tempo na cidade, eu tenho mais de 5.000 pacientes. Eu creio que agora deve estar entrando em 5.500. Então, são pessoas que estão, assim, desaparecidas, né? Você fez uma ação para reativar, né? Eu tô agora fazendo um recadastro. Uhum. E como 20 anos atrás não existia o WhatsApp, não existia nem celular muito, as pessoas não tinham celular. Então, eu comecei agora a colher, eu contratei uma pessoa para ficar das 3 horas da tarde até 7 horas da noite. Porque pega assim, final da tarde e iniciozinho da noite, para ela poder ligar para todo mundo. Ela vai ligar para todos esses pacientes. Aí eu percebi assim, que digamos que de 100 fichas, 20 ela consegue falar. Porque muitos eram só o telefone fixo. Uhum. Então, não existe mais. A pessoa já cancelou o telefone fixo e hoje a maioria tem só o celular. Então, ela está ligando para todas essas pessoas e colhendo o nome, a data de nascimento e o telefone. Então, a chamada dela eu estou recadastrando os pacientes. Eu estou só recadastrando em comemoração dos 20 anos do consultório, né? Uhum. Então, a chamada é essa. Estou recadastrando porque em comemoração dos 20 anos. Então, se a pessoa tem 6 meses de consultório, ela já pode fazer isso. Sim. Se ela tem 1 ano, ela também já pode fazer isso. Claro. Mas aí, essa reorganização, aí tu tá colocando essas pessoas na lista? Isso. Aí eu tô colocando numa lista, né, de transmissão do WhatsApp e enviando mensagens para ela. Aí, de acordo com o que eu coloco no Facebook, no Instagram, de conteúdo, não as fotos eu e um paciente. As fotos de conteúdo. Então, o que é de conteúdo, eu até tava colocando o link. Sim. O link do Instagram. Mas aí agora eu vou colocar a foto e o texto. E daqui a pouco... Fazer as pessoas saírem do WhatsApp, né? Para a pessoa não precisar sair do WhatsApp. Porque às vezes a pessoa vê um link e não vê. Mas assim, eu percebi que agora também, mandando o link, as pessoas valorizam um pouco mais. O paciente valoriza um pouco mais. Porque eu melhorei a estrutura e eu fiz um vídeo também colocando a estrutura. Uhum. Então, no Facebook, então a pessoa entra lá e vai ver a estrutura. Legal. Que 20 anos atrás não era assim. Mudou. Que 10 anos atrás não era assim. Legal. Realmente, levar a pessoa para a tua rede social pode ser também interessante, já que tu tá tendo uma comunicação boa, porque a pessoa, às vezes, ela vai clicar no link e vai abrir aquele post específico. Só que ela vai ter a oportunidade de olhar mais. E aí vai aquecer mais ela. Quanto mais ela olhar o teu conteúdo, mais ela vai estar aquecida, né? Ou seja, mais maturidade de compra, né? Ela vai estar mais próxima de querer agendar de fato. Então, é também uma boa estratégia. É que colocar um link pode, às vezes, fazer com que menos pessoas cliquem, menos pessoas leiam. Se tu joga já o conteúdo no WhatsApp, ao invés de tu botar o link, provavelmente tu vai ter mais pessoas lendo. Só que daí o que acontece? Uma pessoa que clicou e foi ver e olhou mais conteúdos, ela vai estar mais quente do que uma pessoa que às vezes só leu o que tu jogou ali no WhatsApp e beleza, ela não viu mais nada. Então, assim, jogar direto no WhatsApp é mais fácil. Tu ganha mais, talvez, assim, mais alcance, vamos dizer. Só que quem clica vai ter mais qualidade, né? Então, eu acho que dá para jogar com as duas estratégias. Eu acho que eu vou colocar o link de vez em quando. Isso.
mas continuar enviando mais o conteúdo para a pessoa não achar chato. Porque tem, às vezes, pessoas que mandam propaganda para mim, quando eu vejo o nome, né, do contato, eu nem abro mais. Porque eu já sei que é uma propaganda. Mas, assim, essa semana até uma amiga minha, que precisava trazer o filho dela para um retorno, quando a secretária mandou na lista de transmissão a foto com o conteúdo dessa semana que eu coloquei, na hora a menina lembrou, eu preciso marcar o retorno. Então, querendo ou não, é um lembrete. Claro. Funciona muito bem para muita coisa. E é uma coisa que, na verdade, não custa nada. É só organizar, né? Leva um tempo para se organizar, para colocar o processo ali de enfim, a tua secretária te ajuda, né? Nisso, sim. Do WhatsApp, sim, porque é ela que fica com o telefone da recepção. Eu vejo que às vezes muitos dentistas acabam não fazendo, porque o primeiro passo vai dar um pouco mais de trabalho, mas depois que tu te organiza, cria já essa rotina de estar sempre enviando, é tranquilo, né? Não, mas é só porque os contatos estão no celular dela. Porque é o que fica com ela, né? Que não é o meu pessoal. Mas é uma coisa que não demora nem 5 segundos, só copiar e colar o texto. Exato. Eu copio e colo lá, no contato dela, né? E ela compartilha, mas é uma coisa que isso aí não dá trabalho nenhum. E o que tu está fazendo de pegar esses contatos antigos e reativar, eu sempre também bato muito nessa tecla, o que a gente tem de mais valor dentro de uma clínica é contato de cliente. E eu vejo que muitos dentistas deixam dinheiro na mesa, né? Que a gente fala essa expressão, deixar dinheiro na mesa. É porque às vezes perde a oportunidade de pegar um contato de um seguidor, que é telefone, e isso às vezes naquele momento exato não vai virar já um agendamento, mas é um contato de potencial cliente. E também, às vezes, tem muitos dentistas que falham na organização dos contatos dos próprios pacientes, né? Então, tu ter isso e manter esses contatos ativos, e o que é manter ativo? É estar fazendo relacionamento com eles, como tu está fazendo agora, né? Mandando volta e meia mensagens, dicas, é manter eles ativos, porque dessa forma tu aumenta a tua taxa de retorno também dos pacientes, né? Sim. Nossa, então isso aí é o que tem mais valor dentro da clínica, é os contatos. Sim. Aí eu fiz assim, eu tô criando, né? Porque a gente está construindo agora a lista de transmissão arquivo, que são esses pacientes que estavam desaparecidos. A lista de transmissão ativo, que aí eu salvo assim, PAC, que seria de paciente, que é quem está fazendo o tratamento. Ótimo. E lista de transmissão orçamento. Então, se a pessoa entrou em contato, quando ela caiu, quando ela chegou no ponto de passar o telefone e ela está no WhatsApp da recepção, aí ela já vai ser salva nessa lista de transmissão. Sim, então, legal. querendo ou não, e para não ficar chato, no máximo uma vez por semana eu estou mandando. No Instagram e no Facebook, eu no começo desse ano, eu estava postando, quando eu comecei a mudar a forma, né? Eu apaguei algumas coisas que estavam muito chato, umas fotos que estavam muito ruim, aí eu comecei a mudar a forma, eu comecei a postar 2 ou 3 coisas durante uma semana. Tipo, 3 postagens durante uma semana. Sim. Aí agora eu não estou tendo tempo. Então, todo dia eu fico assim, eu preciso preparar o conteúdo, porque eu resolvi fazer a coluninha para ficar organizadinho, assim. Sei. Do Instagram para ficar uma coluninha. Então, aí eu preciso postar o conteúdo, e para o conteúdo eu preciso parar para editar o texto direitinho. Aí eu tiro foto com o paciente que eu vejo que é legal e fico com aquela foto guardada. Aí, para não demorar muito, eu posto no History. Sim. E esses dias, né? Eu comecei a patrocinar os stories. Porque realmente, Genilda também, quando abro a minha rede social, eu não fico com tempo olhando tudo. Então, para quem abre com pouco tempo, o history já aparece ali em cima também. Bem em cima. E o patrocinado, se ele não for bem forte, a pessoa passou 2, 3 conteúdos, assim, já vai aparecer um patrocinado. É, isso mesmo. Então, se não for também bem forte, não vai aparecer para ninguém, porque as pessoas não têm muito tempo. A gente tem que pensar isso, que a gente tem que tentar chamar a atenção nos primeiros segundos e por isso que a gente também tem que tentar estar o mais presente possível, porque as pessoas não estão o tempo todo ali na rede social, né? Tem uns que sim, tem outros que não, mas tu tem que tentar aproveitar aquele tempo que teu potencial paciente entrou ali
tu tem que tentar aparecer para ele de alguma forma e quando aparecer ser algo que chame atenção, né? Sim. Então tem que ser patrocinado e tem que ser um patrocinado que chama atenção, porque a pessoa vai rolar ali rapidão, ela vai dar uma olhada e pronto. Daí ela vê alguma coisa que chama atenção. Então é a legenda. Então é uma coisa que eu não queria fazer. Mas depois eu parei para pensar que eu, doutora Genilda, quando entro na internet para pesquisar alguma coisa, eu prefiro 1000 vezes um vídeo. Sim. Eu estou pesquisando sobre algo, uma técnica, alguma coisa de implante, alguma coisa, um aparelho. Eu também procuro 1000 vezes um vídeo do que um texto enorme para ler. Eu também não gosto. Me conta assim, por que tu não queria fazer o vídeo? O que tu acha que te impedia? Era vergonha? Porque tu não me parece tão envergonhada. Ou é o trabalho que dá? É zona de conforto mesmo? O que passava? Eu achava que não dava resultado. Eu achava que não ia dar. São todas as barreiras, né? Eu achava que não fazia diferença. Mas agora eu tenho toda certeza. Que massa, Genilda. E eu queria entender, assim, um pouco mais também do que essa mudança que a rede social trouxe, né? Já esses resultados que a rede social trouxe para ti. Teve também algum impacto, até mesmo emocional para ti? De repente, tu estava desmotivada antes e agora tu se sente mais produtiva, mais motivada. Teve também esse impacto em ti como pessoa, como profissional, no teu dia a dia na clínica? Ver que tu está mais, de repente, mais produtiva? Claro, né? Porque quando você tem, por exemplo, essa paciente que veio e trouxe essa entrada boa em dinheiro, ela fez uma transferência num dia. Naquele dia, eu paguei contas que estavam atrasadas de um mês. Olha só. Então, uma paciente, um dia, pagou contas de um mês que estavam atrasadas. Tinha outras coisas que estavam mais atrasadas também. Então, com certeza, quando você trabalha tranquila, né? É óbvio que você fica melhor quando você trabalha com essas coisas em dia, quando você tem um reconhecimento, né? As pessoas te reconhecendo, é óbvio que você vai trabalhar melhor. Então, até o final do ano, eu estava fazendo assim, errado. Em janeiro, eu comecei a fazer melhor, mas eu ainda não tinha muita condição para poder dispor. Sim. Aí, eu creio que foi em abril que eu comecei a colocar mesmo assim. Eu falei, ou eu faço, ou não vai ter jeito. Aí eu fiz, coloquei mais, assim, tive mais coragem, ao invés de colocar só colocando tipo 10, 20 reais, aí eu coloquei 50, 100, aí eu comecei a ter respostas. Aí eu comecei a ter pessoas que começaram a marcar, um ou outro paciente que veio, pessoas antigas que começaram a voltar, então... E eu tinha uma secretária que eu estava com uma moça que veio para me ajudar só durante 6 meses. Ela estava só cobrindo a licença maternidade da outra menina de antes. E essa me ajudou muito, assim, em questão de fazer uma boa recepção, para não dar aquela quebra de expectativa que você fala. Exato. Então, eu comecei a fazer um bom atendimento, mas ela também começou a me ajudar bastante na recepção, não quebrando a expectativa das pessoas. E aí foi quando começou a mudar. Foi quando começou a aumentar. Aí ela cumpriu o prazo que ela tinha combinado comigo. E agora eu tive que contratar 3 pessoas. Tem mais ou menos um mês que eu tô com 3 funcionárias. Olha só. As 3 trabalhando o dia inteiro. E como isso mudou tudo muito rápido, né, Genilda? Se for ver, menos de um ano, né? Do ano passado até agora... Não é um ano. É menos de 6 meses. Eu digo 4 meses. 4 meses. E aí, assim, agora é só uma questão de administrar. Claro. Então, por exemplo, eu patrocinei algumas postagens agora, né, no início do mês. E essa semana eu fechei já uns 3 tratamentos. Eu estou aqui no consultório agora com um orçamento que é uma família, que é uma mulher com mais 2 filhos, ela vai fechar. Eu só preciso digitar, relacionar, porque eu gosto de eu mesma fazer isso para poder fazer
diferente, né? Então, algumas coisas eu faço eu mesma ainda. Como prestar atenção nos detalhes do contrato, sou eu mesma que faço, para não ter nenhum erro. Então, eu estou aqui com 2 contratos que fecharam essa semana, e com essa paciente que é a mulher, e mais 2 crianças que vão fazer o tratamento de aparelho e mais algumas coisas, os 3, ela vai fazer, já está certo, ela só pediu para eu relacionar e mandar para ela. Então, isso tudo não tem como. Não tem nem o que explicar, é óbvio. Tudo que o dentista quer são esses retornos. Então, eu acho que você falou 1 ano, mas não é. Eu acho que são 4 meses. E assim, mesmo que tu tava então com ainda dificuldade financeira, com até contas atrasadas, tu priorizou então estratégias de atrair mais pacientes, tu investiu mais ali na rede social porque tu viu que tinha potencial. E isso foi o que te permitiu ter fôlego, então, né? E conseguir atrair esses pacientes e te ajudou a pagar essas contas que tu estava com dificuldade e tudo mais. Então, assim, tu priorizou assim, não, beleza, eu tô com essas contas aqui, eu tenho que pagar, tô com essa dificuldade, mas eu preciso atrair agora clientes para me ajudar a pagar isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou investir nisso, porque tu teve essa visão, tu teve essa clareza, né? Investir um pouco mais nisso para atrair mais gente. Foi o que aconteceu, tu agiu, né? Então, tu passou daquela... Existe uma coisa, um termo até de coaching, assim, que fala, tu passou a barreira do terror, que é aquela barreira, assim, que tu sabe que talvez se tu agir, tu vai ter um resultado. Tu já viu pessoas tendo, alguém já te falou, mas tu tem medo. Então, muitos dentistas estão aqui ainda, não conseguem ultrapassar essa barreira, né? De, às vezes, arriscar, investir um pouco mais na rede social, e não só dinheiro, mas também tempo, né? E investir, às vezes, de divulgar o seu trabalho. Tem pessoas que, às vezes, ficam... A barreira do terror, para uns, é dinheiro, para outros é vergonha, para outros é procrastinação, zona de conforto, preguiça de fazer. E sendo que o resultado está aqui. É só ultrapassar essa barreira aqui, né? Que é a barreira do terror que a gente fala. E foi o que veio. E veio rápido, né? Muito rápido. Parabéns. E muito bom. Muito bom. Isso é o que todo mundo quer. Né? A gente precisa priorizar. Né? Se eu não tirasse ali, aí você fala assim, o que você fez? Quanto foi o investimento? O investimento real, porque é o que todo mundo quer saber. As pessoas acham que precisa muita coisa. O investimento real, efetivo, foi, digamos, R$200 em um mês. Olha só, tipo, no outro mês, digamos que eu coloquei 400, mas é assim, 400 porque algumas coisas eu quis patrocinar também só para dar volume. Sim. Mas, por exemplo, essas mensagens de conteúdo, eu coloquei para elas rodarem só para poder dar um volume, mas elas não atraem pacientes. As mensagens de conteúdo que eu estou fazendo, que é uma foto do banco de imagem, isso não atrai paciente, mas isso faz com que as pessoas te conheçam. Pessoas que não te conhecem começam a te conhecer. Isso faz parte da estratégia também, né? Sim, porque algumas coisas assim que eu sei que tem que colocar, e eu colocava até para que essas imagens tenham curtidas também, tenham comentários também. Mas essa imagem de banco de dados, né, que é o que você já falou muito, essa imagem de banco de dados, ela não vai converter um paciente, não vai. Algumas outras ações, eventualmente, pode ser, né? Mas, assim, essa imagem não vai ter um grande potencial de conversão. Mas, quando eu coloquei uma foto que estava escrito assim, sorria sem medo e mastigue sem incômodo, eu digo que eu fiquei rica com essa frase. Olha só. Genilda? Acho que travou. Oi, Genilda, você tá me escutando? Será que acabou a bateria da Genilda? Oi, caiu. Voltou. É porque entrou uma ligação, né? Não tem como fazer offline. Não. Então, mas aí são essas coisas assim, fazer uma legenda forte, atrativa, que é o que a gente tem que pensar, o que é que a gente faz, o que te atrai. Não é quando você vê uma legenda forte, você vai lá e lê? Sim. Então é isso que atrai o paciente é uma pessoa assim como nós.
Eu prefiro 1000 vezes assistir um vídeo. Então, quando eu vejo um vídeo, eu paro para ver. Então, as pessoas também preferem. Exato. Eu fiz um vídeo do meu consultório e aí eu coloquei a legenda. Entre agora, conheça agora. A palavra agora, ela tem um poder tremendo. É gatilho mental de urgência. Entre agora, conheça agora. E as pessoas entravam ali, porque era um vídeo, né? Ele consegue ver rapidão, um vídeo curto, as pessoas vê rapidão, né? E teve, assim, eu não sei hoje quanto que tá, mas assim, tipo, mais de 20 mil visualizações no WhatsApp, no Facebook, e sei lá quantas no Instagram, e também as pessoas, parabéns, sabe? Sim, parabéns pela sua... As pessoas escreviam assim, parabéns pela sua eficiência. Eficiência é uma palavra que teria que estar ligada à pessoa que veio no consultório. Então, ela entrou no consultório pela internet, ela viu uma imagem, e por causa da rede social, ela fala parabéns pela eficiência, parabéns pelo seu trabalho. Isso vai construindo uma autoridade assim que eu fico sem entender. É o novo comportamento das pessoas, né? A nossa nova forma de se relacionar, de consumir, né? Então, a internet, ela tá impactando muito isso. E, Genilda, eu vi que tu tem falado muito do Facebook, né? O Facebook tem trazido, então, bastante resultado para ti. Para mim, mais o Facebook do que o Instagram. Mas eu acho o Instagram mais bonito e mais organizado para trabalhar. Eu acho, então eu priorizo a postagem, a organização da postagem pelo Instagram. Eu vou no Instagram para ver como que tá, o que eu coloquei por último, para ver o que eu vou colocar depois. E aí eu tô procurando... Isso, aí ele joga pro Facebook. Mas o Facebook, aqui pelo menos na minha cidade, ele tem muito mais engajamento. Eu vejo que as pessoas olham no Instagram, só olham, passa e um ou outro comenta alguma coisa. Teve uma moça que ela entrou no Instagram e aí também a mesma coisa, né? Na cabeça dela, ela já tinha construído uma super autoridade da super doutora Genilda e ela tinha certeza que era aqui que ela tinha que tratar. E aí ela também era super blogueira, assim. Ela tinha mais de 20 mil seguidores no Instagram dela. Então ela escolheu eu para ser a dentista dela. Que legal. E aí ela veio para poder dar continuidade do tratamento do aparelho dela comigo, porque ela achou que era mais legal. Aí ela vem aqui, aí ela posta e tal. Claro, porque chega uma hora que quando a tua autoridade começa a ser bem construída, ser tua paciente já vira até uma questão assim de, vamos dizer assim, status. Então, quanto mais conhecida, quanto mais autoridade tu tem, vai gerando aquele efeito manada, né? Eu também quero, né, doutora Genilda? Quanto mais efeito manada. Sim, são todas essas coisas, que agora eu tô aprendendo o nome das coisas, né? É o efeito manada. Então, por isso que eu coloquei, porque, por exemplo, outro dia, eu tava num lugar e uma pessoa falou comigo, você é a dentista do filho da Thaís, né? Ai, que legal! A Thaís é minha amiga. Olha só. Eu quero ir lá. Tu tava num lugar na tua cidade e te abordou a pessoa. Olha só. Eu vi você, porque a menina postou no Facebook dela. E aí ela veio e me postou. Você conheceu. Era na minha igreja, né? Então era dentro da igreja, mas era assim, era uma pessoa que ela já me viu ali na igreja algumas vezes, Sim. Mas por causa da postagem, por causa de toda a questão, por causa de toda a legenda, por causa de toda a organização, porque foi um post patrocinado, a menina comentou, então chegou para ela também, os amigos dela, né? Também acabaram recebendo. Por conta disso, ela viu a postagem. E porque ela viu a postagem, ela foi conversar comigo. Porque senão ia passar anos... talvez ela nem fosse saber que tu era dentista. E ela nem ia saber, porque eu não vou na igreja ficar fazendo propaganda, ficar com uma plaquinha. Exato. Né? Porque não é o lugar. Genilda, muito bom, assim, eu acho que tu tomou uma decisão, foi focada, agiu,
o resultado veio. É claro que não é milagre, né? E também ter um resultado tão rápido não é típico, mas... Deixa eu falar uma coisa. Claro. Porque nós estamos aqui hoje para poder ajudar outras pessoas a fazer. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu só estou fazendo isso porque eu nem gosto dessas coisas. Não gosto de vídeo, não gosto. Mas eu vou quebrar essa barreira. Nós estamos aqui porque nós vamos ajudar outras pessoas. Então é o seguinte, a minha camiseta, ela tá escrita assim, ó, de propósito. Quem quer dá um jeito. Eu não sei se tá dando para ver agora. Espelhado. Tá certo. Quem não quer dá uma desculpa. Quem quer dar um jeito, acho que é atrás que tá escrito isso. Do outro lado, tá escrito. Tá. Quem quer dar um jeito e quem não quer dar uma desculpa. Então, assim, por mais que às vezes o dentista fala, eu não tenho tempo, é o seguinte, você tem o WhatsApp. Você não conversa com os seus amigos? Você conversa com os seus amigos, você responde os seus amigos, você olha os seus grupos do WhatsApp. Converse com os seus clientes, pelo menos inicialmente. Pelo menos assim, dá um oi, bom dia, tudo bem? O que o senhor precisa? A pessoa que entrou no contato. Então, o que eu vi quando eu comecei a escrever, oi, aqui é a doutora Genilda? O tempo que eu estava deixando para eles era o tempo que eu gastava, às vezes, conversando com uma pessoa que era meu amigo e que, digamos, não ia me render. Uma conversa que vai me render é muito mais até interessante. Claro. Então, eu coloco hoje uma mensagem automática, assim, que eu estou offline agora, mas depois de tal horário, tipo, eu coloco lá, depois de 21 horas, porque eu já terminei todas as minhas atividades, todas as coisas, eu entro. Mas, eventualmente, durante o dia, se eu tenho tempo, eu já vou lá e olho e respondo rapidinho. Aí, se a pessoa acha que está demorando muito ali, ela vai pedir o telefone da clínica e já vai falar direto com a secretária, né? Mas, assim, esse primeiro contato é uma coisa que não demora, não custa. E faz toda a diferença, né? Não dói. E não é uma coisa que demanda tanto tempo, assim. As pessoas falam, eu não tenho tempo para ficar respondendo. É que a gente tem que fazer uma postagem com objetivo. Eu vejo assim, tem algumas franquias aqui em Rondonópolis que começaram a fazer e elas colocam assim, deixa o seu telefone nos comentários. Sim. Se você deixa o seu telefone, você coloca, deixa o seu telefone nos comentários, todo mundo vai deixar. Você vai ter 500 contatos. Isso. E o dos 500, 200 vai atender o telefone. E dos 200 que vai atender o telefone, 50 vai marcar. E dos 50 que vai marcar, 10 vai comparecer. E dos 10 que comparecer, 1 vai fazer, porque ele não teve engajamento nenhum. Então, eu tenho certeza que essa conta é mais ou menos assim, né, Karina? É, mais ou menos isso. A gente tem que buscar... Eles buscam um volumão, uma escala grande, para conseguir ter algum resultado, né? Sim, e nessa história, você tem que ter, sim, uma pessoa para poder só ficar ali respondendo. Mas da forma como a gente faz... você vai conversar um por um. Então, não é eternamente ficar conversando com aquela pessoa, eternamente. Você conversa hoje, amanhã, depois de amanhã ela já marcou o horário. Não, exato. E assim, principalmente para quem quer começar, né, Genilda? Para quem tá, às vezes, no sufoco, tá com a agenda vazia, ou tá precisando, te entrega mesmo, né? Então, eu vou fazer, se tem que mandar mensagem, eu vou mandar, se tem que conversar, eu vou conversar. E aquela história, antes de tu pedir algo pro teu paciente, entrega algo para ele primeiro. E às vezes o entregar é entregar atenção, né? Então é tu dizer, oi, tudo bem? O que eu posso te ajudar? Né? Me conta um pouco mais o que tá te incomodando. Às vezes ali mesmo pela mensagem. É óbvio que tu não vai fazer uma avaliação por mensagem, que tu não vai passar preço por mensagem, mas só o fato de tu entregar ali um pouco do teu tempo, que tempo é tão valioso hoje em dia, né? E poucas pessoas estão dispostas a ouvir. O fato de tu estar ali para ouvir um pouquinho do que aquela pessoa tem para te falar, aquela pessoa às vezes já vai, então, te ver com olhos diferentes, né? E aí aumenta as chances de tu começar a ter pacientes. É claro que numa grande escala, quando tu começa a já ter uma audiência muito grande, muitas mensagens, a gente sabe que fica humanamente impossível, às vezes, responder. Sim. Mas tu começa assim. Depois tu começa a ter gente que vai te ajudar, daí tu pode contratar alguém e tudo mais. Só que o começo é assim mesmo, é fazendo, né? Colocando a mão na massa.
Sim, aí eu tenho a secretária, né, que vai dar continuidade. Mas eu passo para ela, hoje eu passo para ela, só quando a pessoa falou, doutora, eu quero marcar. Uhum. Quando a pessoa fala, eu quero marcar, Ai, e ela passa, o meu telefone é esse. Quando ela passa o telefone, quando ela fala, eu quero marcar, aí eu passo para a menina, só porque a questão de explicar o endereço e tal, essas coisas. Mas assim, uma outra barreira que eu tinha também, que eu quero falar, uma barreira que eu tinha era assim, se eu conversar com o paciente na internet, eu vou estar me diminuindo como profissional. Sim. E não tem nada a ver, pelo contrário. Se eu aparecer na internet, eu vou estar me diminuindo como profissional. Porque se eu tenho tempo para responder a pessoa, significa que eu não tenho cliente nenhum. E hoje a gente sabe que rapidinho você entra ali e responde, pronto. Então, e na verdade isso fez toda a diferença. Então eu acho assim que no momento, né, inicial, durante algum tempo, eu tenho postagens que dá assim, vamos lá, números, 100 curtidas, 20 comentários, 10 conversas iniciadas, pelo menos rende pelo menos uns 3 ou 4 pacientes marcados. E um tratamento, pelo menos um tratamento que vai fechar. Aquele tratamento que fechou, quando você faz um impulsionamento certo, ele já paga a campanha toda. Sim, sim. E aí, então, você tem um tratamento que só com a entrada do paciente, porque você vai lá e gasta R$100. Qual é o procedimento no consultório que é menos do que R$100? Então, você fez um procedimento e você já recuperou o valor. Só que você precisa se dedicar. Então, o que a gente tem que saber é assim, são pessoas novas, né, que vão vir, mas também, digamos assim, a pessoa não quer ter paciência para responder ninguém. Não responda. Se você não quiser, não responda, porque só os seus pacientes antigos, digamos assim, te vendo, já vai ativar neles, né, o desejo. Exato. Isso tudo são ideias, Karina, que foram, como que chama a palavra? Na mente. E agora? Não é mitos. Crenças que eu fui quebrando, eu mesma fui quebrando. Fui quebrando, assim, todos os dias, fazendo as coisas e quebrando e vendo que vale a pena, muito. Imagina, olha só como é que, né, o que tu já conquistou em pouco tempo, os resultados, o reconhecimento. Eu acho que reconhecimento é uma das coisas que a gente conquista divulgando o nosso trabalho, que mais, talvez, até mesmo do que o dinheiro, do que o faturamento, o reconhecimento. Né? Porque tantos anos estudando, quebrando a cabeça para conseguir fazer o negócio virar o jogo e tudo mais. E a hora que tu começa a perceber que os teus pacientes te reconhecem, isso não tem preço, né? Não tem dinheiro que pague o reconhecimento. Então, isso é muito bom. Muito bom. Eu te agradeço muito por ter dedicado esse teu tempo, né? Como a gente estava falando agora, o tempo é valioso, e te agradeço por compartilhar a tua experiência, o teu conhecimento, as tuas estratégias aqui, porque muitos dentistas que têm as mesmas crenças que tu tinham vão estar escutando isso aqui, com certeza. E pode ser que a gente consiga fazer com que alguns, pelo menos que estão escutando, virem a chave, né? Dê um passo diferente, faça alguma dessas estratégias, já começa a fazer e tenham novos resultados também, né? Obrigada por isso, tá? Imagina, eu que agradeço. Então... E nós conversamos, acho que foi na segunda, né? Na segunda ou na terça. E nós só não fizemos essa entrevista antes exatamente porque eu não tinha tempo nenhum. E não tenho tempo na minha agenda, nos próximos 15 dias. Não tenho tempo. Se as pessoas... Inclusive, nessa semana eu vou dar até um tempo dos impulsionamentos, eles vão ficar rodando por conta, assim, porque senão eu não consigo agendar, né? E aí não é tão interessante, mas a autoridade continua sendo construída e isso é muito bom. Muito bom, querida. Que Deus abençoe, que continue assim, cada vez melhor, né? Amém. Isso aí. Então eu te agradeço, um beijo.
continua, né, nessa parceria aí agora, durante todo esse ano. Terminar o curso, agora tem que terminar o curso, né? Que eu não fiz nem 30%. É isso aí, querida. Um beijo, então, e bom final de semana. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.